Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bom, professora? Tudo bem. Tudo bem, estudantes? Hoje a nossa aula é sobre sistema monetário. Professora Flávia, e quais os materiais para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos precisar do nosso caderno para anotações e lápis e borracha. Um tempinho para vocês organizarem esse material. Ok, estudantes, materiais organizados? Então agora vamos relembrar um pouquinho a aula anterior. Na aula anterior, nós ouvimos a história Adivinha Quanto Eu Te Amo. Professora Flávia, você lembra sobre o que tratava essa história? Lembro, eram 2 coelhinhos, o coelhinho filho e o coelho pai. E eles estavam querendo traduzir o tamanho desse amor que um sentia pelo outro. E então nós trouxemos para vocês, para a gente lembrar um pouquinho o que é medir, nós trouxemos uma explicação, e então nós trabalhamos com mais algumas medidas de tempo. E fizemos até um jogo com medidas de tempo, vocês se lembram? Foi bem legal, né? E depois disso ficou uma tarefinha para vocês. Então agora é hora de nós corrigirmos essa tarefa. Vamos lá, professora Flávia? Vamos? Então, número 1. Quantos anos tem em meio século? Você sabe, professora? Bom, eu lembro que um século corresponde a 100 anos. Então, meio século é a metade, 50 anos. Isso mesmo. E meia década? Uma década são 10 anos. Meia década, 5 anos. E um século e meio? É fácil também. Um século, 100 anos. Mais meio século, que são 50, 150 anos. E 2 décadas e meia? Bom, 2 décadas, 20 anos. Mais meia década, 25 anos. Isso, essa é tranquilo, né? Mas se você errou qualquer uma dessas questões, arrume lá. É rapidinho, né? Vamos para o número 2? Pesquise, lá na sua casa, vocês deveriam pesquisar. Para completar 1 milênio, quantos anos são necessários? Professora Flávia, me ajude. Então, vamos lá. 1 milênio corresponde a 1000 anos. Isso, esse era só você pesquisar mesmo, ou até perguntar para alguém da sua casa. Eu tenho certeza que alguém saberia lhe responder. Então, agora, nós vamos para a nossa leitura. E hoje nós trouxemos um livro chamado A Economia de Maria. Professora Flávia, você pode nos ajudar com essa leitura? Vamos sim. A autora dessa história é Thelma Guimarães Castro Andrade e as ilustrações de Silvana Arrando. A Economia de Maria. Helena e Maria ganharam cofrinhos no Dia das Crianças. Economizar e guardar são palavras quase mágicas, disse a madrinha das gêmeas. Tem quem goste de gastar e tem sempre alguém que economiza. O importante é ter equilíbrio. Tem tanta coisa que eu gostaria de comprar. Minha lista é tão comprida que nem cabe na minha cabeça. Helena ficou pensando. Não vejo a hora de colocar moedas nele. Maria imaginou logo uma família de cofres porquinhos. Os pais passaram então a dar moedas e alguns trocados para as meninas nos fins de semana. Num passeio pelo shopping, as irmãs viram muitas coisas bacanas. Um lápis pisca-pisca, uma almofada de pelúcia no formato de um cachorro, uma caneta assobio. Preciso desse lápis. Você deveria comprar a almofada. É linda, Helena disse à irmã. Primeiro quero encher meu porquinho até o focinho. Aí eu vou pensar se preciso de alguma coisa. Maria respondeu. Mamãe diz que gente que não compra nada é mão de porco. Helena riu da irmã, que não comprou nenhuma borracha perfumada.
Depois do lápis, Helena adquiriu uma carteira nova, pena que rasgou logo, e um batom perfumado, que acabou perdendo em algum lugar. Depois, a varinha mágica que sempre sonhou, mas que quebrou em poucos dias. Nada mais no porquinho, pediu dinheiro emprestado à irmã. Maria, eu preciso comprar um carimbo maluco e um ioiô que canta. Você pode emprestar um pouquinho de dinheiro para mim? A gente tem uma caixa cheia de carimbos na prateleira de cima. Maria estava se divertindo com colagens. Mas esse carimbo é diferente. Eu vou viver tão mais feliz com ele. Helena suspirou. De quantas moedas você precisa? Maria quis saber. Pode ser o porquinho todo. Quer dizer, só as moedas. Você pode ficar com o porquinho. Maria pegou as moedas fazendo as contas. Economizei 30 moedas, então só posso emprestar 8. Bem que você podia brincar comigo em vez de sair. Mesmo brava com a mão de porco da irmã, Helena correu até a loja do Sr. Arnaldo. Maria bem que podia ter emprestado mais moedas. Uma pena não ter comprado o carimbo. As moedas só deram para o ioiô. O ioiô pulou da mão para o chão durante vários dias, tanto que até parou de cantar. Nosso aniversário está chegando. Não devolvi as moedas e queria tanto comprar um presente para Maria. Helena teve então 2 grandes ideias. Eu vou vender docinhos para pagar o empréstimo. E quanto a você, ioiô? Eu já sei. No dia do aniversário das gêmeas, teve surpresa de todo lado. Isso é para você. Maria entregou o carimbo maluco à irmã. Mas você guardou seu dinheirinho e gastou comigo. E eu ainda nem vendi todos os docinhos para pagar o empréstimo. Não tem importância. Outro dia você devolve. Eu só queria que ficasse feliz. Maria abraçou a irmã, que retribuiu o abraço com muitos beijos e uma surpresa. Que colar mais lindo! Maria regalou os olhos. Amei. Fiz para você. E tem um cartão também. Vale todo o carinho do mundo. Maria ficou pensando que economizar era mesmo muito bom, mas naquele momento queria mais era gastar todo o amor pela irmã em carinho. E você, professora Carla, gostou da história? Muito, principalmente da parte que ela criou o presente para dar para a irmã. Às vezes, um presente que nós mesmos fazemos para alguém que amamos é muito mais importante do que ir lá e gastar nosso dinheiro com alguma coisa que a pessoa vai usar há pouco tempo. O que você acha, professora? Concordo, professora, porque daí nós estamos dando o nosso tempo para a pessoa, o tempo que nós gastamos em confeccionar esse presente, né? Isso mesmo. E vocês, estudantes? Vocês gostam de economizar como a Maria? Você, professora Flávia, gosta de economizar? Eu sempre economizo um pouquinho. Mas lembra que ela falava que a irmã Maria era mão de porco? Você já ouviu essa expressão, professora? Eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Às vezes eu já ouvi falar mão de vaca, mas mão de porco, o que será que quer dizer? Eu acho que é a mesma coisa que mão de vaca. É a pessoa que não gasta quase nada, que guarda quase todo o dinheiro que tem. Isso mesmo. E a gente sabe que economizar às vezes é bem importante. Quando a gente tem um sonho, quer adquirir algo assim que acha que é bem importante, deve poupar para depois comprar. Mas, às vezes, as pessoas também gostam de gastar como a Helena. Será que você é assim, estudante? Acho que a professora Flávia é mais de guardar, né? Sim, mas também quando eu quero algo, eu analiso se é importante para mim, se realmente eu preciso, aí a gente gasta um pouquinho, né? Isso, é importante ter equilíbrio nas nossas decisões,
principalmente quando a gente fala de questões financeiras. Então, poupar é bem importante. E aí, nós temos que lembrar também que as meninas estavam guardando as moedinhas no cofrinho, né, professora? Exato. Só que nós temos que lembrar que as moedas também são muito importantes na nossa economia. Elas não devem ficar guardadas no cofrinho por muito tempo. Professora Flávia, o que a gente deve fazer então? Bom, como as moedas têm que circular para o comércio poder dar os trocos necessários, uma sugestão seria, quando a gente acumula determinada quantia em dinheiro, trocar por cédulas de valores maiores. Assim eu continuo guardando aquele valor, mas eu coloco as moedas em circulação. Isso, então devemos lembrar que poupar é importante, mas que nós também devemos deixar as moedas circularem para que a nossa economia fique bem. Tudo bem? Então agora vamos pensar um pouquinho. Olha lá, essas são as moedas que a Maria emprestou para a Helena. Então elas estão ali na tela. E agora é o seu momento de pensar. Qual é o valor total dessas moedas que estão aí na tela? Neste momento você vai pegar o seu caderno, colocar a data de hoje e colocar o tema da nossa aula. Hoje estamos falando sobre sistema monetário. E então responder essa perguntinha. Um tempinho para vocês. E então, estudantes, conseguiram descobrir? Bom, como que você resolveu na sua casa? Aqui nós vamos mostrar uma possibilidade. Vamos conferir? Bom, então a Helena tinha 2 moedas de R$1, que dá R$2. Mais 2 moedas de 50 centavos formam R$1, R$3. 25 centavos mais 5 centavos, 30 centavos, mais 10 centavos, 40 centavos, mais 10 centavos, 50 centavos. Então, ao todo, nós temos R$3,50. Mas será que era essa a única forma de fazer? Não, né? Você poderia ter feito de outra forma aí, contando de uma outra maneira. Desde que você tenha chego em R$3,50, tudo bem. Você também poderia ter feito anotações no seu caderno. Deixe lá. Desde que você tenha chego na mesma resposta que nós, está tudo bem. Mas, como podemos representar essa quantidade usando números decimais? Eu sei que vocês já viram isso, mas vamos pensar um pouquinho e daqui a pouco eu respondo? Então, olha lá. Vamos pensar um pouquinho nas nossas moedas? As moedas do nosso sistema monetário? Então, olha lá, aqui nós temos as moedas disponíveis, as moedas que nós trouxemos aqui. Vamos ver, professora Flávia? Vamos lá. Então, nós temos as moedas de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos e 1 centavo. Tudo bem? Então, são essas as moedas que nós utilizamos no nosso dinheiro ou no nosso sistema monetário. Mas de que forma nós podemos representar R$1 utilizando somente moedas?
Vamos ver aqui algumas opções? Olha lá. Algumas possibilidades são, olha lá, nós podemos pegar 50 centavos mais 25, temos 75. Mais 10 centavos, 85 centavos. Mais 5 centavos, 90 centavos. Mais 5, 95. E mais 5, 100 centavos. Mais 100 centavos, professora Flávia. Por que 100 centavos? Porque 100 centavos formam R$1. Isso mesmo. Então, o nosso real é formado por 100 centavos. Uma outra forma poderia ser 50 centavos mais 10 centavos. Tenho 60 centavos, agora 70, 80, 90, 100 centavos novamente. Ou seja, R$1 novamente. Tudo bem? Exatamente. E de que forma podemos representar R$1? Mas agora com moedas específicas. Então, vamos ver. Professora Flávia, com moedas de 50 centavos, quantas será que eu vou precisar? Bom, se R$1 é 100 centavos e 50 é a metade de 100, eu vou precisar de 2 moedas de 50 centavos para formar R$1. E, professora Flávia, se eu pegar só uma moeda de 50 centavos, eu posso dizer que é a metade de R$1? Sim, podemos, porque 50 é a metade de 100. Então, nós podemos fazer relações também com fração. Olha que interessante. E agora, com moedas de 25 centavos. Quantas será que nós vamos precisar, professora? Então, vamos contar. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Então, eu tenho 4 moedas de 25 centavos. E quando eu pego apenas uma moeda de 25 centavos, quanto ela representa em fração em relação ao meu R$1? Bom, se eu tenho 4 moedas e pego uma, eu pego a quarta parte do meu R$1. Então, eu tenho 1/4. 1/4 do nosso real. Tudo bem? E então, vamos agora pensar com moedas de 10 centavos. Quantas a gente precisaria? Bom, então aqui nós precisamos contar de 10 em 10 até chegar no 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos. E aí, nós temos 10 moedas de 10 centavos que equivalem ao nosso R$1. E agora, nós vamos pensar um pouquinho em aulas anteriores. Olha só. Eu tenho essas 10 moedas de 10 centavos que formam o meu R$1. Em aulas anteriores, vamos lembrar um pouquinho. Quando a gente trabalhou com o metro, nós trouxemos 1 metro e dividimos em 10 partezinhas, que eram 1/10. Algo parecido acontece com o nosso R$1. Olha lá, eu posso pegar o nosso R$1 e formar R$1 com moedas menores de 10 centavos. E aí, cada partezinha, cada moedinha que nós temos aqui equivale a 1/10 do real. Então, é algo similar ao que nós fizemos com o metro. Quando nós dividimos o metro em 10 partes, nós tínhamos 1/10 do metro. Aqui também nós temos agora 1/10 do real. E aí, quando nós trabalhamos lá, nós dissemos assim, que este traço da fração também representa uma divisão. E lembram-se como é que nós calculamos esse número? Nós pegamos a calculadora, colocamos 1 e dividimos por 10. E daí encontramos o número decimal. Mas, professora Flávia, que número é esse? Bom, aqui nós temos 10 centavos. Isso mesmo. Então, vamos pensar mais um pouquinho? Olha lá. Quando eu tenho R$1, quantas moedas de 1 centavo são necessárias para completar este R$1? Essa é um pouquinho mais difícil. Professora Flávia, você sabe dar essa resposta? Bom, precisamos lembrar que R$1 é formado por 100 centavos. Então, nós precisamos de 100 moedas de 1 centavo para completar R$1. E aí, nós podemos pensar novamente naquela aula que nós usamos 1 metro e nós dividimos em 10 partes. E depois
pegamos aquele metro e dividimos em 100 partes. Então, aqui, nós também temos algo parecido. Nós podemos pegar o nosso R$1 com moedas de 1 centavo. E aí, nós teríamos que uma moeda de 1 centavo equivale a 1 centésimo do real. Ou seja, novamente, nós pegamos este 1, lá com a calculadora podemos dividir por 100 e vamos encontrar este número decimal que nós lemos como, professora Flávia? Esse aqui como 1 centavo. 1 centavo. E aqui nós temos que contar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que é difícil, muito difícil, de encontrarmos moedas de 1 centavo no comércio? Por que será, professora Flávia? Porque essas moedas, há algum tempo, elas não são mais fabricadas. Porque o custo de fabricar uma moeda de 1 centavo é muito alto e o valor dela é muito pequeno. Então, financeiramente, não compensa. E então, a gente praticamente não vê. Às vezes, a gente encontra uma moedinha, mas está lá guardadinha no bolso de alguém, porque elas não existem mais. Mas, professora Flávia, se a minha conta der, por exemplo, R$ 2,51, como eu faço para pagar o comerciante? Bom, se eu for pagar em dinheiro e o comerciante não tiver troco para me dar, ele precisa arredondar o valor da compra para baixo. No caso, ele precisa me cobrar R$ 2,50. Então, lembrando que quando nós temos uma moeda de 1 centavo, ela equivale a 1 centésimo, então, do real. Tudo bem? E agora nós vamos ver que o mesmo pode acontecer com as outras moedas. Por exemplo, a moeda de 5 centavos. Ela é 5 centavos dos 100 centavos que eu preciso para compor R$1. Então, eu posso escrever em forma de fração. Olha lá, 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 centavos. Isso mesmo. Quando eu tenho uma moeda de 25 centavos, eu posso escrever a fração 25 sobre 100, que vai ser a mesma coisa que 25 centavos. E aqui com 50 centavos, nós podemos fazer 50 sobre 100, que vai ser a mesma coisa que 50 centavos. E nós temos o R$1, que são 100 centavos dos 100 centavos que eu preciso para formar R$1. Então, 100 sobre 100 é a mesma coisa que R$1. R$1. Então, quando nós vamos escrever agora sim com números decimais, olha como fica a nossa escrita. Quando eu tenho lá R$1, professora Flávia, como é que eu posso escrever? Nós temos 1 inteiro e 0 nos décimos e centésimos, porque nós temos exatamente R$1. Isso, e se a minha moeda for de 50 centavos? 0 no inteiros, porque eu tenho menos do que R$1 e 50 centésimos. Com uma moedinha de 25 centavos. 0 no inteiro novamente, porque eu tenho menos que R$1 e 2 no décimos e 5 nos centésimos, 25 centavos. Quando a moedinha de 10 centavos? 0 no inteiro, porque eu tenho menos que R$1 novamente, 1 décimos e 0 centésimos. Então, nós temos 10 centavos. Com a nossa moeda de 5 centavos? 0 inteiros, 0 no décimos e 5 centésimos. Nós temos 5 centavos. Isso. E por último, com 1 centavo? 0 no inteiro, 0 nos décimos e 1 centésimo. 1 centavo. E é importante a gente lembrar que a vírgula sempre vai estar separando a nossa parte inteira da parte decimal. Então, isso é bem importante de lembrar. Mas, enfim, como nós representamos R$3,50 usando números decimais, professora Flávia? Bom, precisamos lembrar que temos a parte inteira de R$3 e a parte decimal, que são 50 centavos. Como você falou, professora, nós precisamos separar o inteiro do decimal com uma vírgula. Então, nós temos 3,50, R$3,50. Mas nós também podemos escrever com símbolo. Olha lá, o símbolo do nosso dinheiro, do real brasileiro. Então, eu posso pôr aqui, olha, o R do real e o cifrão e depois os 3,50,
para que eu possa ler R$3,50. Lembrando que o cifrão está ali sempre para mostrar que nós estamos falando sobre dinheiro, e isso em qualquer parte do mundo. Só que o que vai mudar é o símbolo do dinheiro. Quando estamos falando do real, será R. Mas se nós formos falar do sistema monetário de outros países, nós temos que pesquisar qual será o símbolo daquele país. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Ó. Helena tinha R$3,50. O ioiô que ela comprou custou R$3,30. Quanto será que sobrou? Você sabe? Então, um tempinho para você pensar. E então, você descobriu quanto sobrou? Que estratégia você utilizou? Eu vou mostrar para você aqui uma estratégia para a gente chegar nessa resposta. Então, olha lá. Nós podemos pensar nas moedinhas que ela tinha. Olha lá, ela tinha R$3,50 e o ioiô custou R$13,30. Então, olha lá, nós vamos tirar os R$3,30 e sobraram 20 centavos lá no dinheiro que ela tinha, olha. Então, a nossa resposta, sobraram 2 moedas de 10 centavos. Ou sobraram 20 centavos. Mas será que tem outra forma, professora? Sim, nós podemos resolver também usando um algoritmo. Vamos lá? Ela tinha R$3,50, menos o valor do ioiô, que é R$3,30, vai sobrar 20 centavos. No algoritmo, nós precisamos lembrar que a parte inteiras tem que estar junto com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Ou seja, vírgula embaixo de vírgula. Sobraram 20 centavos. E é bem importante que você registre a sua resposta. Não esqueça. Tudo bem? Vamos continuar então? Então, olha lá. Um carimbo custa R$4,50. E um ioiô custa R$3,30. Quanto Helena precisa para comprar esses 2 objetos? Então, agora um tempinho para você pensar.
Então, estudantes, conseguiram resolver? Como que você fez? Eu optei novamente por realizar um algoritmo, só que dessa vez o algoritmo da adição. Então, o carimbo custou R$ 4,50 mais o valor do ioiô, R$ 3,30. Lembrando, parte inteira com a parte inteira e os decimais com os decimais. Então, deu um total de R$ 7,80. Então, para comprar os dois, Helena precisa de R$ 7,80. Então, agora vamos pensar mais um pouquinho? Olha lá, ao limpar a bolsa, Maria encontrou as seguintes cédulas e moedas. Então, nós temos aqui esses valores, tudo bem? Quantos reais tinha na bolsa dela? Então, podemos montar uma estratégia aqui, olha. Por exemplo, vamos adicionar os valores que são inteiros. Então, eu tenho R$ 5,00 mais R$ 2,00 já são 7, 8, 9 reais. Então, aqui nós temos somente os valores inteiros. E agora vamos ver os centavos. Então, adicionando os centavos lá, nós temos 50 centavos mais 25 centavos, 75. Com mais 10,85, com mais 10,95, com mais 10, 105. 105, professora Flávia? Se 100 centavos é R$ 1, então nós temos R$ 1,05. R$ 1,05. Mais 5 centavos, R$ 1,10. Com mais 5 centavos, R$ 1,15. Só que eu ainda não cheguei na minha resposta. Agora eu preciso adicionar. Então, R$ 9,00 mais R$ 1,15, tenho R$ 10,15. Tudo bem? Vamos pensar mais um pouquinho? Olha lá, uma outra forma de resolver esse mesmo problema. Nós poderíamos adicionar os valores inteiros que temos a partir de um algoritmo ou de uma soma. Olha lá, aqui nós temos a soma lado a lado. Então, 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Ó, parte inteira, R$ 9,00. E poderíamos adicionar os centavos, né? Moeda por moeda. Então, 50 centavos mais 25 centavos, mais 10 centavos, mais 10, mais 10, mais 5 centavos e outros 5 centavos. R$ 1,15. E aí, juntava tudo. Então, as duas quantidades anteriores juntas, nós teríamos R$ 10,15 também. Então, vejam, são duas estratégias diferentes. Eu pude fazer pela contagem e agora eu fiz pela adição. Tudo bem? Agora, vamos pensar mais um pouquinho. Observe o preço do caderno. Professora Flávia, quanto custa esse caderno? Esse caderno custa R$ 15,98. Felipe comprou o caderno e pagou com uma cédula de R$ 20. Quanto ele recebeu de troco? Olha lá, eu vou pensar um pouquinho aqui. Eu posso fazer o cálculo mental primeiro, não posso? Posso arredondar. Então, olha lá, R$ 15,98, arredondando, para quanto você acha, professora? É quase R$ 16, né, professora? Isso, se ele é quase R$ 16, eu tenho uma nota de 20, então 16, 17, 18, 19, 20. Então, para chegar em R$ 20 são 4. Mas aqui eu ainda tinha 2 centavos. Então, R$ 4,02. Será que eu acertei, professora Flávia? Vamos fazer de uma outra maneira para ver se está certo? Vamos lá, então. Olha lá, ele tinha uma cédula de R$ 20. Só que ele pode trocar essa cédula para facilitar o troco, não pode, professora? Exatamente. Nós podemos compor R$ 20 de uma outra forma. Então, olha a outra forma que nós pensamos. Então, olha lá. Uma cédula de 10, outra cédula de R$ 5. 4 moedas de R$ 1, uma moeda de 50 centavos, 4 moedas de 10 centavos, uma moeda de 5 centavos e 5 moedas de 1 centavo. E agora, o que nós devemos fazer, professora? Agora nós precisamos desse total de R$ 20 retirar o valor do caderno, que é R$ 15,98. Vamos lá, então? Olha lá.
15,98. Quanto sobrou? Sobraram R$ 4,02. Isso. Então, a nossa resposta correta é a letra A, R$ 4,02. Tudo bem? Então, agora vamos relembrar tudo que nós vimos na aula de hoje? Então, agora nós temos um resumo. Olha lá. Nos números decimais, a vírgula separa os inteiros da parte decimal. Lembra-se que nós falamos disso? E para adicionar ou subtrair números decimais, devemos organizar as ordens numéricas, adicionando ou subtraindo cada ordem entre si, fazendo os devidos agrupamentos quando for necessário. Então, agora um tempinho para você copiar esse resumo. Pronto, estudantes? Copiaram o resumo? Agora nós vamos para a nossa tarefa. Copie esse quadro e depois da aula você pode completá-lo da maneira correta. Um tempinho para você copiar a tarefa.
tarefa copiada, estudantes. Então agora vamos para a parte legal da nossa aula também, né? Agora vamos para o quiz. Professora Flávia, você está pronta? Bem preparada, vamos lá. Então vamos lá. Número 1. Na história de hoje conhecemos uma menina que gosta de economizar. O nome dela é Helena, Elisa, Rita ou Maria? Vou te dar uma dica, professora. Ah, lembrei. Bom, Elisa e Rita nem aparecem na história, mas a irmã que gostava de economizar é a Maria. Isso mesmo. Então, resposta correta, letra D, Maria. Então, agora, número 2. A moeda oficial do Brasil é o dólar, o peso, o real ou o euro? Uma dica para vocês, olha lá. Ah, agora eu lembrei. A moeda do Brasil oficial é o real. Isso mesmo. Então, resposta correta, letra C. Pergunta número 3. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para completar um real? Essa nós falamos hoje. Professora Flávia, você lembra? Ah, essa eu lembro. Lembra que a gente comentou que 25 centavos é 1/4 de um real. Então, nós precisamos de 4 moedas de 25 centavos. Então, a resposta correta é letra B, 4 moedas. E vamos para a pergunta número 4. 1 centavo pode ser escrito como? Como será? Uma dica ali, ó. Moedinha de 1 centavo. Como eu escreveria? Bom, 1 centavo é a centésima parte do real. Então, é a letra C, 1 centavo. Isso mesmo. Então, para hoje é isso. Nossa aula era essa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.